E eu, Fernando Maciel, professor de Direito Previdenciário da Verbo Jurídico, estou passando aqui na tela do seu smartphone para responder as dúvidas de direito previdenciário que foram encaminhadas para a Verbo Jurídico. Aproveito para agradecer a todos aqueles que enviaram os seus questionamentos. A equipe da Verbo teve o trabalho aqui de selecionar 10 perguntas mais representativas para que a gente possa fazer um apanhado geral acerca das principais dúvidas, certo? Então vamos à primeira dúvida. Com relação às obrigações acessórias e também emenda constitucional 103/2019, tivemos alguma mudança? Nós sabemos que a emenda 103, ou seja, a famosa reforma da Previdência, promoveu sensíveis alterações aqui tanto no regime geral como no regime próprio, bem como regime de previdência complementar. Então essas alterações foram mais no que diz respeito às regras de acessibilidade e também de estruturação do sistema previdenciário, de modo que essas obrigações acessórias, elas continuam sendo previstas no plano infraconstitucional, seja nas normas e também nos regulamentos. Como, por exemplo, o cumprimento dessas obrigações acessórias, quer sejam trabalhistas, quer sejam previdenciárias fiscais, por parte das empresas, ela vai se dar através do preenchimento das informações do e-social. Então não tivemos alterações substanciais em relação a isso. A segunda pergunta: se ficar 2 anos sem contribuir, pode-se pagar esse período retroativo, mesmo trabalhando? Se estivermos falando aqui de um contribuinte individual, ou seja, antigamente chamaríamos de autônomo, pode ser um eletricista, pode ser um encanador, pode ser um advogado que trabalha por conta e, por consequência, tem a responsabilidade de proceder ao recolhimento das suas contribuições, vamos dizer que ele fique trabalhando durante esse período e durante 2 anos ele não recolhe as contribuições. Ele pode fazer esse recolhimento retroativo? Sim, vai ter que pagar de forma atualizada esses valores a fim de ver computado esse tempo para fins de benefícios previdenciários. Vamos à terceira pergunta. A carência de 24 contribuições para o auxílio reclusão, ela também é aferida no que se refere aos 24 meses anteriores ao fato. Como sabemos, a legislação previdenciária foi alterada recentemente, passando a exigir 24 meses de carência para que os dependentes de um segurado de baixa renda que venha a ser preso em regime fechado tenham direito a receber o benefício de auxílio reclusão. Porém, este período de recolhimento, 24 meses, não precisa ser necessariamente e imediatamente anterior ao fato gerador, que seria a prisão desse segurado. Basta lembrar que uma pessoa que, vamos dizer, trabalha durante 2 anos, 24 meses, tem o recolhimento das suas contribuições e ela fica desempregada, ela mesmo sem contribuir durante 12 meses, ela mantém a qualidade de segurado em virtude do período de graça. Vamos dizer que nesse período aí em que a pessoa está desempregada, ela comete um ilícito e vem a ser presa. Como ela ainda figura na condição de segurado, por consequência, vai gerar direito ao benefício aos seus dependentes. Não obstante, não tenha recolhimento naqueles meses que antecedem o fato gerador do auxílio reclusão, que é a prisão desse segurado. Então o que importa é ter 24 contribuições, não precisa ser imediatamente ao fato gerador, certo? A quarta pergunta: o seguro-desemprego mudou algo em 2020? E também como fica a contribuição para quem está recebendo esse auxílio de R$ 600 do governo. Com relação ao benefício de seguro-desemprego, é importante destacar a sua natureza previdenciária, não obstante ele ser aí implementado pela Secretaria do Trabalho, né, com recursos aí do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nós sabemos que, na essência, ele é um benefício previdenciário. E por que isso? Porque ele se encontra previsto no rol das contingências sociais tuteladas lá no artigo 201 da Constituição, ou seja, o desemprego involuntário. Então a sua natureza é previdenciária. Tivemos mudança no final do ano de 2019 com a medida provisória 905, aquela que instituiu o contrato de trabalho verde-amarelo. Por consequência, durante a vigência da MP 905, sobre o valor recebido a título de cotas do seguro-desemprego, aquelas parcelas de 3 até 5 parcelas, haveria incidência de contribuição social. Por consequência, esse período também seria computado para fins de tempo de contribuição, para fins de carência previdenciária. Entretanto, sabemos que, com a medida provisória 955, foi revogada aquela medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo. Então voltamos ao regulamento anterior, onde não incide contribuição sobre o valor recebido a título de seguro-desemprego. Mas continuamos ainda com aquela variação de 3 a 5 parcelas. Certo? Também em relação a essa pergunta aqui, como fica a contribuição para quem está recebendo esse auxílio emergencial, lembrando que é um auxílio que foi instituído ele pela Lei 13.982, em face desse período de pandemia, de isolamento social, onde as pessoas não têm condições muitas vezes de desenvolver a sua atividade e, por consequência, ter a renda necessária para garantir o seu sustento. Então ela é tanto destinada àqueles
pessoas que estão desempregadas, como também foi, né, extensível àquelas pessoas que, mesmo desempenhando uma atividade, têm uma renda variável. Pode ser a situação daquele microempreendedor individual, daquele contribuinte individual, até mesmo daquele segurado empregado que tem um contrato de trabalho intermitente, por consequência, uma remuneração variável. Portanto, preenchido aqueles requisitos da norma da Lei 13.982, essa pessoa teria direito a receber o auxílio emergencial, inicialmente de 3 meses, na quantia de R$ 600. Como fica a contribuição? Nós sabemos que a contribuição social vai incidir sobre a remuneração desses trabalhadores. Então, aquilo que ela vem a oferir de renda pelo desempenho do seu trabalho. Então, quanto mais receber, mais vai contribuir. Nesse período aí que nós tivemos certamente uma redução da remuneração desses trabalhadores, por consequência, isso vai impactar sim na contribuição e até mesmo no cômputo desse período para fins de tempo de contribuição. Porque a Emenda Constitucional 103/2019, a reforma da Previdência, passa a exigir que, para ser computado como tempo de contribuição, aquele mês, aquela competência, ela tem que ensejar o recolhimento de contribuições, pelo menos considerando o valor do salário mínimo. Então vamos arredondar a conta aqui, fazer de conta de que o salário mínimo no Brasil é R$ 1.000 e num determinado mês o trabalhador ele obtém somente R$ 800 de remuneração por desenvolver a atividade aí que lhe dá uma remuneração variável. Neste caso, se ele quiser computar esse tempo, esse mês, como sendo tempo de contribuição, o que ele precisa fazer? Ele precisa recolher o valor relativo à diferença, ou seja, esses R$ 200, para que aquele período também seja computado como tempo de contribuição. A quinta pergunta, vai mudar algo em relação ao direito previdenciário devido à pandemia? Já mudou. De fato, nós tivemos alterações, inclusive na Lei 13.982, com reflexos previdenciários, como, por exemplo, a possibilidade de antecipação do auxílio-doença, mesmo sem submeter esse trabalhador a uma perícia médica, em face aí das medidas de isolamento, onde o atendimento presencial do INSS foi suspendido, inclusive a realização de perícia médica. Então, esse trabalhador incapacitado, ele vai digitalizar o seu atestado médico, encaminhar pelo aplicativo, pelo Meu INSS, e tem a possibilidade de receber a antecipação de um auxílio-doença no valor de um salário mínimo, até 3 parcelas, mesmo sem ter sido submetido a uma perícia médica. Também tivemos alterações permitindo a antecipação do pagamento do 13º para aquelas pessoas que recebem benefício. Tivemos alterações também permitindo a suspensão da exigência da prova de vida para aqueles aposentados, né, que não precisam ir até a agência bancária agora para comprovar que estão vivos, em face dessas medidas de isolamento social. Então, sim, nesse período de pandemia repercutiu também na legislação previdenciária. A sexta pergunta, como fica a questão dos prazos de pedidos de aposentadoria na situação atual? Então nós temos aí o mesmo regramento previsto na Lei 8.213, na Lei de Benefícios, como por exemplo, aquela pessoa que vai postular uma aposentadoria por idade, vamos dizer que é um trabalhador, um empregado, então ele vai receber desde o desligamento da empresa, se fizer aí o pedido, o requerimento tem até 90 dias. Né? Do contrário, se ultrapassar esse período ou não havendo o desligamento do emprego, vai se dar a partir do requerimento. Da mesma forma, os demais segurados, um contribuinte individual, vai receber o benefício a contar do requerimento administrativo. Temos também a situação da aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, por invalidez. Então, via de regra, esse benefício é concedido após cessado o auxílio-doença que lhe antecedeu. Mas, se eventualmente não foi antecedido por um auxílio-doença, neste caso, nós vamos ter o pagamento aí para o segurado empregado, trabalhador, a contar do 16º dia do afastamento, ou então, se requerer efetuar o requerimento até 30 dias, né, desse fato. Do contrário, em relação aos demais segurados, nós vamos ter o implemento desse benefício a contar da própria incapacidade. Então não tivemos alteração substancial em relação a isso. A sétima pergunta, como funciona a pensão por morte para casais homoafetivos? Existe diferença na abertura do pedido? Não, não existe, porque a partir de ações civis públicas que foram promovidas em face ao INSS, a própria autarquia federal passou a reconhecer, inclusive incorporando isso na sua instrução normativa, né, todos os requisitos necessários. Então, se estamos diante aqui de uma união estável, quer seja de uma relação heterossexual, uma relação homossexual, nós vamos ter os mesmos requerimentos no que diz respeito à comprovação dessa união estável, a existência de um vínculo aí de dependência e, por consequência, ensejando direitos previdenciários até mesmo para essas relações homoafetivas. Vamos para a oitava pergunta. Como a redução dos salários de diversos empregados durante a pandemia? Como fica o desconto do INSS? Isso vai impactar com
o sistema do INSS empregado? Sim, como já falamos aqui anteriormente, quando da análise aqui do benefício emergencial de R$600, nós sabemos que a contribuição social ela incide proporcionalmente sobre a remuneração de um trabalhador. Então, se nós estamos vivendo um momento de crise, onde as pessoas têm uma redução na sua renda, por consequência, vão contribuir menos. Lembrando, se contribuir menos do que o valor de um salário mínimo sobre essa base de cálculo, aquele período não vai ser computado como tempo de contribuição. Essa foi uma alteração prevista aí na Emenda Constitucional 103, Reforma da Previdência. A nona pergunta. E quem já está aposentado e continua trabalhando no mesmo local? Mesmo o juiz tendo dito no processo que ele pode continuar trabalhando, ele vai perder o benefício? Essa é uma pergunta muito atual, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu a constitucionalidade daquele dispositivo da legislação previdenciária que prevê a cassação da aposentadoria. Nós vamos suspender essa aposentadoria daquela pessoa que recebeu uma aposentadoria precoce, ou seja, aposentadoria especial, em face a condições prejudiciais à sua saúde, e posteriormente voltou a trabalhar. Então vamos pensar na situação de um mineiro que atua no subsolo da mina, ele tinha direito a se aposentar aos 15 anos de contribuição. Continua tendo, mas sabendo que agora a reforma da Previdência passa a exigir uma idade mínima. Mas, então, no caso, completou o tempo necessário, completou os requisitos, ele se aposenta. Por que ele se aposentou mais cedo? Porque foi uma medida de proteger a sua saúde, fazer com que ele não fique exposto a esses agentes prejudiciais tanto tempo, ao ponto desse risco se transformar num dano. Mas aí ele recebe o benefício previdenciário e faz o quê? Volta a trabalhar no subsolo da mina, prejudicando a sua saúde. Então, o que diz a legislação previdenciária? Se ele voltar a trabalhar em condições prejudiciais à saúde, ele perde o direito a receber o benefício. Lembrando que ele pode voltar a trabalhar em outra atividade não prejudicial à saúde. E se for uma outra modalidade de aposentadoria, por exemplo, por idade, ela não necessariamente vai romper o vínculo de emprego desse trabalhador, então ele pode sim continuar trabalhando, tanto que sabemos que o aposentado que continua ou volta a trabalhar é segurado obrigatório e vai continuar aí contribuindo para a Previdência Social. E a última pergunta é uma de questão pessoal aqui, se eu considero positiva ou negativa a reforma previdenciária. Eu acho que primeiro que a reforma ela foi necessária em face dessas alterações demográficas e populacionais que nós estamos vivenciando, aonde estamos identificando uma inversão da pirâmide etária. Ou seja, nós sabemos que o ideal para garantir a sustentabilidade de um sistema previdenciário é ter uma pirâmide onde a base dela é repleta de pessoas jovens, então pessoas trabalhando e contribuindo, e o ápice da pirâmide é composto por pessoas de mais idade, pessoas recebendo um benefício. Nós estamos invertendo de ponta cabeça essa pirâmide, porque cada vez mais no Brasil nós temos menos jovens e cada vez mais as pessoas vivem mais. Que bom que estamos tendo um aumento da expectativa de vida, mas isso interfere na sustentabilidade do sistema previdenciário, porque nós passamos a ter menos gente trabalhando e contribuindo e mais gente recebendo. Por isso, é necessário fazer alguns ajustes, como, por exemplo, incluir uma idade mínima para fins de aposentadoria. E isso não é novidade, desde 1998, com a Emenda 20, o Brasil já tentou introduzir a idade mínima, então isso já é uma realidade em todos os países no mundo. O Brasil era um dos únicos que ainda tinha uma aposentadoria pura por tempo de contribuição. Então, fazia-se necessário a inserção dessas exigências. Porém, há algumas alterações bastante prejudiciais, como, por exemplo, aquela que determina a forma do cálculo da renda mensal, que tende a reduzir o valor da aposentadoria para aquelas situações de pessoas que são aposentadas com pouco tempo de contribuição, ou seja, uma pessoa inválida tem aí uma aposentadoria por incapacidade permanente, pouco tempo de contribuição, vai ter aí 60% da média do seu período contributivo. Aquela alteração também envolvendo o cálculo da pensão por morte, que não vai mais levar em consideração 100% da média, mas sim vai levar em consideração 50%, acrescido de mais 10 pontos percentuais quanto forem os números de dependentes, sendo que essas cotas não vão mais reverter em favor dos dependentes remanescentes. Então, algumas alterações bastante prejudiciais no que diz respeito à renda desses segurados e também desses dependentes. Mas, de forma geral, nós temos que aguardar a análise por parte do Supremo. E por que eu estou dizendo isso? Não faz muito tempo tivemos uma reforma trabalhista no Brasil, Lei 13.467 de 2017. E estamos vendo hoje em dia vários dispositivos sendo reconhecidos inconstitucionais pelo Supremo. E não é pelo fato de alterar
né, a norma por meio de uma emenda constitucional, que essa emenda constitucional também não vai ser objeto de análise do controle de constitucionalidade. Então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e nós vamos avaliar como o Supremo vai se portar diante dessas demandas que vão discutir a constitucionalidade dessas alterações introduzidas com a reforma da Previdência. Espero que essas respostas tenham sido esclarecedoras para aqueles que encaminharam as suas dúvidas. Agradeço a todos que enviaram as suas perguntas. Essa é uma excelente oportunidade de manter uma interação entre os professores e os alunos da Verbo Jurídico e aguardo a participação de vocês nas próximas oportunidades.